Eu tava vendo um vídeo teu que tu fala sobre o cientificismo, né, e como ele levou ao racismo. Aí tu falou de Marx e Darwin nesse vídeo. Tu podia explorar, abrir mais por que Darwin, Marx e o cientificismo leva ao racismo? Ou levou em algum momento? Então, acho que eu devo ter falado da posição racional. Foi em qual aula? Eugenia. Certo. Eu vi no YouTube lá. Então, porque é o seguinte, o Darwin, ele defendia então a evolução das espécies e que essas espécies então, numa luta, né, pela sobrevivência, matariam outras espécies que seriam menos adaptadas. Aplicando isso aos seres humanos, então haveria umas raças, né, humanas mais adaptadas que outras, e haveriam choques naturais que essas raças não têm raça inferior, o conceito do Marx, né? Mais inferior deveriam então perecer para que a sociedade evoluísse melhor. Então ele defendeu o extermínio que os ingleses fizeram na Tasmânia, chamado de Black War. Isso é expresso nele, né? Então ele defendia então que havia raças inferiores e que naturalmente essas raças inferiores seriam mortas pelas superiores. Isso aí pegou muito no ânimo da Inglaterra, né? Gente como Cecil Rhodes, que foi explorador na África Austral, tanto na África do Sul como na Rodésia. Rodésia hoje é Zimbábue, né? Levava o nome dele, Rodésia Rhodes. Ele defendia a supremacia inglesa sobre o mundo, como o inglês era uma raça superior. Então pegou muito. Quase esses embates se realizassem. Ele via esses embates como naturais, o Marx, porque na visão dele as raças lutavam, era uma coisa natural. Ele também via e defendia, aí talvez já por influência do primo dele, o Galton. Galton formulou o conceito de eugenia, que seria uma apuração da raça feita artificialmente, não naturalmente. O Galton era primo do Darwin, aproveitou os trabalhos do Darwin e falou assim, olha, a natureza demora muito para criar uma raça perfeita. Então vamos usar a eugenia, que é matar os inválidos, selecionar os melhores, né? E fazer uma raça perfeita, eliminando os inválidos, os inferiores, que ele julgava inferiores. Claro, ninguém é inferior a ninguém. E tal. Então ele criou esse conceito de apuração. Eugenia é um termo criado pelo Galton, né? Que era primo do Darwin. Primo do Darwin. Aí o Darwin leu o trabalho do Galton e gostou. Não só gostou, como disse, aqui foi o melhor trabalho que eu li na vida. Porque o Galton aplicou as ideias do Darwin. Exatamente. As ideias do Darwin levam naturalmente a um racismo, porque ele defende a luta pela sobrevivência, e o Galton aproveitou. Se tem a luta pela sobrevivência, se as raças estão cada vez mais apurando, vamos trabalhar de forma artificial, então. Vamos acelerar esse processo natural. Acelerar esse processo natural. Mas assim, admitir essa adaptação das espécies e a luta pela sobrevivência necessariamente leva ao racismo? Não, é o que os evolucionistas dizem que não, né? Eu não sou biólogo, eu não tenho conhecimento sobre o tema, então não abordo sobre esse lado. Eu abordo sobre a perspectiva histórica. O Darwin foi racista. Ele foi contra dar vacina para os pobres na Inglaterra. Entendeu? Ele aprovou o trabalho do Galton. Ele defendeu o extermínio dos indígenas na Tasmânia, na Black War. Né? Sob essa justificativa de que ia melhorar a espécie humana. Melhorar a espécie humana. E aí, quem os dois primeiros a iniciarem esses estudos ou essas ideias foi Darwin e o primo dele, é isso, né? E quando que isso cai na política? Quando que isso começa a ser aplicado? Então, boa pergunta. Na Inglaterra já foi aplicado, né? A Inglaterra aplicou esse conceito, acabei de dar o exemplo, a Austrália, aplicou o conceito na África Austral, né? Que o Cecil Rhodes via todo aquele povo como inferior, né? O pessoal acha que o apartheid é uma criação só da África do Sul. Não é. O termo sim, mas o termo segregação racial aplicado a outros povos é uma coisa muito ligada à Inglaterra. A Inglaterra, quando ele dominou a África do Sul, tinha lei para branco e lei para negro. Dominou o Quênia, tinha lei para branco e lei para negro. Quando ela dominou a Índia, tinha uma lei para os indianos e uma lei para os ingleses. Quando esse conceito também foi aplicado na sociologia e na economia também. Aí virou o darwinismo social, né? O darwinismo social, então, foi interpretado como sendo uma coisa sociológica, grupos. Na sociedade surgiriam grupos, na sociedade, não necessariamente racial, mas surgiriam grupos superiores a outros.
e esses outros se perdessem, passassem fome ou fossem mortos, tudo bem. Isso aí foi levado para os Estados Unidos dessa visão, e muitos empresários chamados magnatas ou barões ladrões, gente igual Rockefeller, Carnegie e outros, eles leram esses trabalhos, né? Então, se você vê livros sérios sobre os Estados Unidos comentando sobre os barões ladrões, eles acreditavam no darwinismo social. Então, eles achavam que era certo ter um monopólio do dinheiro, um monopólio das empresas nos Estados Unidos, e que o pessoal quebrasse, porque a regra do mundo é o darwinismo social. Agora, voltando um pouco dessa questão, analisar melhor ainda o darwinismo social sobre esse conceito de grupos dominando inferiores. Então, quando teve a fome na Índia, a Inglaterra não fez nada para ajudar, porque foi uma coisa natural. Olha, se tem os inferiores que estão morrendo de fome, deixa, porque é a lei da vida, acabou. E era uma colônia da Inglaterra, colônia nessa da altura. Inglaterra, era o Raj britânico. Né? E propositalmente se deixou para lá. Não é que eles criaram a fome surgiu naturalmente, tem quebra de seca, a Índia sempre sofreu com isso, né? Fome é que hoje em dia, com comunicação, essas grandes fomes diminuíram muito. Sim. A fome localizada, mas quando antigamente dava grande quebra agrícola, gerava muitas fomes, né? Mesmo na Europa teve a fome da batata na Irlanda, que também os ingleses não fizeram nada para ajudar, com base no darwinismo social também. Era uma forma de aplicar naturalmente a eugenia. Isso. É isso. E aí, sabe quantas pessoas morreram nessa negligência? Aí tem uma estimativa? Na Irlanda, 1 milhão, né? 1 milhão e 1 milhão imigrou para os Estados Unidos. E você vê que os ingleses tão racistas que era proibido o casamento entre inglês e irlandês, olha que os dois são brancos, em ilhas vizinhas. Né? Até então, hoje tem muita rivalidade, por conta disso. Por conta disso. É uma herança que tem mais de 500, 600 anos. Vem desde o tempo da Isabel I, praticamente. Os escoceses entram nessa aí também? Não, escoceses não. Inglaterra e Irlanda, a treta. Inglaterra e Irlanda. E País de Gales também não tem nada lá? Não, então, eles veem o inglês mesmo, porque a Grã-Bretanha é Inglaterra, o País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, né? A grande coisa de ver o outro inferior é a Irlanda, né? Mas tem meio preconceito, como o paulista vê carioca, eu não tenho nada contra carioca, aliás, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu tô dando aqui exemplo das pessoas, assim. Sim. Então, a maior visão de cima para baixo em relação à Irlanda. Mas não era esse o fio, perdi o fio. De quantos milhões morreram? Então, na Irlanda, 1 milhão, se estima, ninguém sabe direito o número. Agora, na Índia, os números são bem maiores, que era mais populoso. Se fala em 10, 20 milhões ou mais. Mas, assim, os ingleses, eles viam com bons olhos essa fome, assim, tipo, deixa acontecer para purificar? Ou era... Porque eu vi um vídeo teu também falando sobre o livre mercado, que era em nome do livre mercado que se deixou a fome acontecer, porque você acreditava que a livre iniciativa ia resolver a parada lá. Então, é verdade. Aí o livre mercado se casou com esse darwinismo social também. Porque o livre mercado diz que não é concorrência. Então, se é concorrência, tem que deixar. As coisas foram interpretadas. Não estou falando que o livre mercado sempre vai causar fome, tem explorador explorado. Não. Eles interpretaram, eles harmonizaram o darwinismo, eugenia, com o darwinismo social e com a regra de livre mercado, na visão deles, né? Então, aquele Lipton, né, que era eu não lembro se ele era primeiro-ministro, não, ele era o ministro encarregado da Índia. Ele era dessa visão, que o livre mercado, ele tinha que aplicar o conceito de livre mercado no darwinismo, ou melhor, o darwinismo social aplicado ao livre mercado. E aí disso sucedeu essa não interferência, não podemos interferir.